Você, sobre as suas bênçãos e sobre a sua inspiração. Pois não, vamos dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente dá mais uma rodada, né, de estudo do Livro dos Espíritos. A gente vai recomeçar. Eu vou tirar a máscara aqui, que a gente está longe, né? A gente vai recomeçar o Livro dos Espíritos. A gente está numa nova rodada, né? Então, hoje, o que está nos cabendo conversar com vocês são as questões de 10 a 13 do Livro dos Espíritos. Está dando para ver daí, né? Tá. Atributos da divindade. Então, vamos dar uma mergulhadinha nesses temas, né? Dar uma mergulhada nos estudos de Kardec, no pensamento de Kardec, para a gente começar a entender melhor tudo isso aí que ele nos traz. Podia perguntar se todo mundo aqui acredita em Deus, né? Se todo mundo acredita em Deus, tá bom. Vamos terminar. Boa tarde. Vamos todo mundo para casa, né? Porque não tem mais o que discutir, né? A gente já está nessa condição de entender Deus, de compreender Deus, de saber da sua existência. Mas Kardec, como é um cientista, como é um pesquisador, ele vai muito fundo nas suas reflexões, nas suas indagações, até porque o momento que Kardec vinha nos apresentar a doutrina espírita era um momento que muita gente não concordava com o pensamento, não concordava com as abordagens. Então, ele nos dá muitos elementos para que a gente tenha subsídios para nos convencermos e até, se tivermos oportunidade, dialogar com outras pessoas a respeito de muitos temas. E Deus é um desses temas que ele nos coloca aqui, né? Ainda hoje a gente conhece muita gente que não acredita em Deus. Acredita em tanta coisa boa, faz tanto bem, né? Mas não concebe a existência de um ser superior. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas assim. Muitas pessoas boas, muitas pessoas até cientificamente muito elevadas. E parece que quanto mais próximo da ciência, a pessoa fica mais longe da divindade, né? Não é uma regra, mas muitas vezes a pessoa, quando se prende muito às coisas da matéria, às coisas da ciência, deixa de valorizar as coisas que estão um pouco acima, não é? Aí tem uma reflexão que eu me recordo agora, que tinha um determinado proprietário de terras que chegou na propriedade e viu que a safra ia ser boa, aí vira para o trabalhador, para o empregado e diz: fulano, a safra desse ano vai ser muito boa, a gente vai vender muito mais do que a gente tem vendido, e foi muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Aí o trabalhadorzinho humilde, né, disse: doutor, graças a Deus choveu, graças a Deus a safra vai ser boa. Aí o homem disse: que graças a Deus, que Deus? Graças ao seu trabalho, ao meu dinheiro que comprei as terras, que comprei esse cimento, que Deus coisa nenhuma. Você me diga onde é que Deus está aqui. Aí o trabalhadorzinho assim humilde parou, pensou e disse: doutor, eu não estudei, eu realmente não sei muita coisa não, mas aí o senhor que já estudou, já tem tanta coisa, me diga onde é que ele não está. Então, muitas vezes a gente quer discutir uma coisa que está tão clara nos nossos olhos, né, que está tão diante da nossa realidade, mas é isso aí, a gente vai um dia de cada vez, uma encarnação de cada vez, né, e vamos aprendendo. Então, para começar, a gente traz essa reflexão aqui de Emmanuel, que lá na frente a gente vai ver de novo, quando Emmanuel diz que as noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais. Daqui a pouco a gente vai mergulhar um pouco sobre isso aí, por causa dessa questão do conhecimento das leis divinas, né? Porque a doutrina espírita é essa informação valiosa
que nos apresenta as leis divinas, as leis naturais, de uma forma tão preciosa que torna-se tão elementar, não é? E o que ele diz aqui, Emmanuel responde aqui, é que a física humana, a ciência humana, se aproxima cada vez mais desse conhecimento dessas leis. E é isso que a gente vai assistir. A ciência vai se aproximar da doutrina dos espíritos, muito mais por essas evidências, né? Em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mais adiante ele diz que com o tempo as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente. E os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Ou seja, o que ele diz aqui é que a ciência vai encontrar a assinatura de Deus. Um dia desse eu estava até vendo um vídeo que uns cientistas descobriram a assinatura divina do DNA humano, né? Uma sequência lógica que entende que há uma inteligência superior, uma inteligência suprema em muita coisa que acontece na nossa vida, na nossa realidade. O número pi, né, Alexandre? O número pi é uma dessas realidades que está presente em tudo, né? Essa dimensão dessas potências que se repetem, que são fatores de multiplicação, segundo uma lógica que ainda foge ao nosso entendimento, foge ao nosso alcance, foge à nossa perspectiva. E é um pouco isso que a gente vai mergulhar aqui para entender isso, né? Então a gente vive em busca de Deus, né? Tá no íntimo, a gente sempre diz, Deus me ajude. Mesmo que a gente não acredite em Deus, o cara acaba dizendo, Deus me ajude, né? Aquela percepção, né? Deus está vendo, né? Quando a gente quer dizer às pessoas que estão cuidado com o que está fazendo, olha, Deus está vendo, viu? Deus é Pai, vai com Deus, Deus tome conta, se Deus quiser, o que o trabalhador disse, graças a Deus, né? E, meu Deus do céu, a gente sempre tem essas expressões que parecem buscar dentro de nós aquela certeza da existência de Deus, da existência desse amor maior. E a gente vai ver daqui a pouco no modelo de um psiquiatra chamado Jorge Andréa, que ele faz essa constatação da existência de Deus dentro de cada um de nós, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Só recapitulando, vocês já devem ter visto nas questões anteriores aqui, que eu não vou me deter muito nisso aqui, porque, para quem não sabe, isso é um estudo sequenciado, né? Onde a gente repete todas as questões, então já devemos ter passado por Deus e o infinito. Boa tarde, senhor. Deus e o infinito, onde na questão primeira, a questão clássica que todos conhecem, que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A questão número 2, que se entender por infinito. Ainda ontem eu estava aqui conversando na palestra da manhã, que a gente fez referência a essas questões aqui, né? Que o tema da palestra de ontem era vida infinita. Aí eu estava fazendo aqui, parafraseando o tema de vida infinita, com essa perspectiva de Deus, quando a gente fala sobre Deus infinito, aí ele pergunta, o que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E depois ele pergunta, o que se deve entender por infinito? Aí os espíritos respondem, o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Aí depois Kardec, nesse jogo de palavras, ele pergunta, por decidir dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos respondem, né? Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiência para definir o que está acima da linguagem dos homens. Ou seja, os espíritos começam o estudo do livro dos espíritos nos colocando no nosso lugar, né? Então, a gente que tem essa ânsia de saber, a gente que tem essa perspectiva de achar que sabe tudo, os espíritos começam logo dizendo, ei, fica na tua aí que não é por aí não. Então quer dizer que o que é infinito é o que não tem começo nem fim. Então quer dizer que Deus é infinito? Pessoal, eu não vou... Deixa quieto. Os espíritos falam, deixem quieto. É uma definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, pobreza da nossa condição intelectual, da nossa ciência.
para a gente não se achar acima de uma perspectiva daquilo que a gente pode compreender. Né? Então, Deus é uma dimensão dessas que a gente vai estudar. Na questão número 4, quando entra na questão das provas da existência de Deus, Kardec pergunta onde é que se pode encontrar a prova da existência de Deus. É aquela velha questão do trabalhador, né? Onde é que está Deus? Não sei não onde ele está. Agora diga onde ele não está. Né? Então, a resposta de Kardec é mais ou menos sempre dos espíritos, é mais ou menos semelhante, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Não tem efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. A gente olha para aquela planta assim, sabe? Quem foi que fez aquela planta? Quem foi que fez aquilo ali? Quem foi capaz de fazer com que a gente jogue uma semente na terra e molhe, e a semente se alimenta da terra e quebra o seu casulo e cresce, e ali o mecanismo da vida se multiplica, se transforma, se evidencia e promove e provoca novas vidas e nos dá frutos, e a gente se alimenta do fruto, e do fruto sai uma semente, e a semente é jogada na terra, e a terra e recomeça o ciclo da vida. Né? Aí a gente pergunta, quem foi que fez isso? Aí eu não vou entrar aqui na discussão dos automatismos, dos fatalismos, dessas teorias de que tudo acontece porque tem que acontecer, porque isso aí é uma outra discussão. Mas não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a nossa razão, a vossa razão, responderá. Né? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aquilo que a gente estava colocando aqui, aquelas frases, né? A gente acaba sempre repetindo Deus em nossas vidas. Deus te abençoe, vá com Deus, Deus está vendo, Deus proverá, meu Pai do céu. Sempre a expressão humana de se relacionar com uma criatura superior que está acima das nossas instâncias e das nossas perspectivas. A Deus, né? Também, né? Eu coloco nas mãos de Deus, né? A Deus. Vá com Deus. Que dedução se pode tirar desse sentimento instintivo? De onde se pode tirar essa dedução? Os espíritos respondem de uma forma muito simples, né? A de que Deus existe. Simples assim. Por que a gente faz tanta referência a Deus? Porque Deus existe, não é? Pois, de onde eles viria esse sentimento se não tivesse uma base? Ainda uma consequência do princípio que não é efeito sem causa. Então, vamos adiante, porque o objeto da tarde de hoje não é a gente se deter nessas questões, eu estou apenas relembrando o que vinha antes, né? Questão número 6, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Aquela história, né? A gente vai repetindo, vai sendo educado, vão sendo informado e acaba acreditando, né? Os espíritos dizem, se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Que ninguém ensinou a ele, que ninguém disse a ele. Ele já nasce com aquele instinto da existência de Deus, não é? Então, discutir com o espírito superior é bem complicado, né? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, aí a história do fatalismo, né? Não, então, nas propriedades íntimas da matéria está contido o germe da vida, o germe das coisas, a presença do maravilhoso, do sobrenatural. Aí os espíritos colocam a gente no lugar de novo, né? Quando eles dizem, tá bom. Então, qual seria a causa dessas propriedades? Tá certo, você está dizendo que está tudo na propriedade íntima da matéria. Tá bom, agora quem colocou na propriedade íntima da matéria essa causa inicial? Né? É indispensável sempre uma causa primária. A gente sempre vai ter que ter uma origem, não é? E atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Vocês já entenderam aí? Inteligência suprema. Causa primária
de todas as coisas. Fechou. Questão número 1. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qual é a causa de todas as coisas? Deus. E que todas as coisas são essas? São todas as coisas. Não é? Quando a gente diz, ama a Deus acima de todas as coisas, onde está Deus? Está em toda parte. Aí a perspectiva nossa, quando a gente vai abrindo a cabeça, compreendendo, entendendo a natureza do amor de Deus, a gente vai compreendendo que a vida é maravilhosa. Mesmo com tantos percalços, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos desafios, porque Deus é amor. E o amor de Deus seria incapaz de querer o nosso mal. Não é? Aí daqui a pouco a gente vai entrar nessas propriedades da divindade para a gente entender melhor isso. Mas a gente tem que estar consciente de toda essa realidade. É aquela perspectiva da gente entender o contexto do que é querer bem e de querer o nosso bem. É aquela perspectiva da gente compreender a perspectiva de quem quer bem e de quem quer o bem. Às vezes o filho, quando desobedece ao pai, o pai, como quer educar o filho, o pai quer o bem do filho. Então, como o pai quer o bem do filho, ele faz com que, às vezes, o filho precise repetir uma determinada tarefa, ele faz com que ele tenha que passar novamente com uma determinada tarefa, ele cria mecanismos mais rudes na educação do filho, porque ele quer o bem do seu filho. Ao passo que, quando a gente quer bem, a gente, não, meu filho, aí passa a mão na cabeça, não, tome aqui, não faça isso não, papai vai fazer por você, né? É a perspectiva, querer bem e querer o bem. Deus quer o nosso bem. Então, quando Deus quer o nosso bem, ele nos oferece mecanismos das leis divinas para que a gente cresça, para que a gente evolua. Porque o pai que sempre passa a mão na cabeça do filho, o que é que o filho vai ser quando crescer? Uma criança que vai depender daquela proteção do pai, da mãe. Então, os mecanismos das leis divinas nos ensinam essa perspectiva do amor de Deus. Então, é quando a gente vai concluir a reflexão de tudo isso aqui, quando no capítulo 25 do livro A Caminho da Luz, num capítulo chamado Evangelho do Futuro, Emmanuel faz uma síntese que, para mim, é fantástica, como todas as sínteses de Emmanuel. Emmanuel diz que toda realidade é do Espírito e toda paz é do conhecimento do reino de Deus e de sua justiça. E acabou-se. E a gente está conversando, não discute mais nada. Porque ele chega e diz, toda realidade é do Espírito. Então, para nós espíritas compreendermos a realidade do Espírito, a nossa perspectiva muda completamente. E toda paz que nós buscamos, ela advém da compreensão do reino de Deus, de tudo isso que a gente está falando aqui, e de sua justiça. Então, quando a gente se coloca nessa perspectiva, acerena o coração, acerena a nossa alma, acerena a nossa perspectiva, e a gente segue caminhando, né? Mas vamos em frente. Questão número 8 diz o seguinte, provas da existência de Deus. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita de matéria, ou por outra, ao acaso. Aquela história, não, acontece tudo por acaso. Surgiu do nada, né? Foi do nada, aconteceu. Estava quieto aqui, de repente surgiu. Não, esse planeta não estava aqui, não. De repente ele surgiu. Apareceu o planeta do nada, né? Então vamos lá. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Pronto. Acabou. Só é a gente olhar para o céu, né?
Só é a gente olhar para cima, ver a quantidade de coisa que está em equilíbrio por aí, em harmonia por aí. A quantidade de planetas, de sóis, de cometas, de galáxias, sei lá, vamos se atrever, de universos, e nessa perspectiva, leis imutáveis de equilíbrio, de harmonia, de tranquilidade. E quem é que governa tudo isso? E quem é que está tomando conta de tudo isso? A Terra está rodando aqui na órbita do nosso Sol faz tempo. Dizem que faz 4,6 bilhões de anos. Não. 4,6 bilhões é a idade do nosso planeta Terra. Está girando. Dizem que é 14 bilhões a idade da formação do universo. Tudo tempo. A gente vai discutir isso. Pobreza da nossa linguagem humana, né? E a Terra está girando em torno do Sol. Aí a gente diz que o que a gente conhece na nossa perspectiva de tempo é que um dia na Terra dura 24 horas. Por que um dia na Terra dura 24 horas? Porque é o tempo que a Terra demora para girar em torno do seu próprio eixo, não é isso? Então, o Sol está parado no meio, e um dia desse a gente achava que não estava, a gente achava que era a Terra que era o centro do universo. A gente vai mudando as perspectivas, né? Galileu Galilei quase, né, morreu, quase que morre queimado na fogueira, porque achasse, não, é a Terra que gira em torno do Sol. E o povo disse, não, o Sol é a Terra que é o centro do universo. Perspectivas. Então, no nosso calendário, uma atribuição diz que o dia da Terra demora 24 horas. E que uma hora tem 60 minutos, e que um minuto tem 60 segundos. E que um segundo é o tempo que se atribuiu para um determinado mecanismo estipulado num organismo internacional que mede esse tempo. Aí o cara diz, não, 1 hora em Júpiter. 1 hora em Júpiter. Júpiter é outro planeta. Tem 1 hora em Júpiter é 24 horas? Não, é 60 minutos. Um dia em Júpiter é 24 horas? É não. Um dia em Júpiter são 10 horas das nossas. Aí o cara disse, não, 1 ano na Terra. 1 ano na Terra são 365 dias. Porque é o tempo que a Terra demora para completar uma volta em torno do Sol. Não é assim? Aí 1 ano em Júpiter. Aí o cara dizia, 1 ano em Júpiter são 365 dias? Aí o cara diz, não, 1 ano em Júpiter são 12 dos nossos anos. Aí o cara começa a entrar em parafuso, né? Diz, olha, e como é assim? Se um dia na Terra são 24 horas, em Júpiter são 12 horas. Se 1 ano na Terra são 365 dias, e em Júpiter são 12 anos dos nossos, o que é o tempo? O que é o tempo? Aí a gente está dando uma travada no cérebro da gente. Aí quem é que está discutindo essa perspectiva? É o homem na Terra. Aí diz, não, na Terra é de dia. E o cara que está fora da Terra, está lá em Marte. É de dia ou é de noite para ele? Sei não. E quem está fora do nosso sistema solar? Em Centauro. É de dia ou de noite? Não sei não. Aí a gente acha que sabe de tudo. A gente sabe que comanda tudo. A gente acha que pode dizer o que é Deus. A gente acha que pode controlar tudo isso. Aí os espíritos dizem, ô meu amigo, calma aí, tu tá aí dando uma voltinha no planeta Terra, estagiando nessas informações, então acerena o teu coração, fica tranquilo, vai fazendo o que tem para hoje. E o que é que tem para hoje? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faz isso que já está de bom tamanho. Aí eu me lembro do livro Obras Póstumas, que lá numa das questões, Kardec, em 1968, mais ou menos, dialogando com os espíritos, 1868, obrigado, dialogando com os espíritos, ele diz, rapaz, eu preciso fazer a nova edição da Gênese, porque tem outras informações que eu quero atualizar. Aí, a história do tempo, né? Da informação.
A codificação espírita é de 1857 e a Gênese é de 1868. O Pentateuco, os 5 livros, o Livro dos Espíritos, Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns e Céu e Inferno, Kardec demorou 11 anos para escrever a codificação. Foram 11 anos. Aí, quando chega em 1868, Kardec fala, rapaz, eu queria escrever uma reedição da Gênese, porque tem algumas informações que eu queria complementar, eu queria acrescentar. Aí os espíritos chegam e dizem, Kardec, fica tranquilo, Kardec, não se aperreia com isso não. Vai cuidar da tua saúde, tu já está avariado. E Kardec morreu a 31 de março de 1869. Desencarnou, né? Então, não te preocupa com isso, não. É mais ou menos o seguinte, olha, o que tem aí já é assunto suficiente para esse povo começar a compreender as coisas. Não te preocupa com mais coisas, não. Eu estou dizendo isso porque tem uma diferença no capítulo final da Gênesis, no capítulo 18, a geração futura, e uma parte de obras póstumas, que são informações complementares que Kardec queria acrescentar. Se você quiser comparar um texto com outro, é mais ou menos a mesma coisa até um determinado ponto. Mas em obras póstumas ele vai mais além. É só um dos textos que eu estou mencionando, a geração nova, a geração do futuro. Quando a gente está estudando essa questão da transição planetária, o que é que vem por aí, a gente vai pesquisar essas coisas e a gente se encontra com isso. Então, os espíritos dizem a Kardec, Kardec, tá bom, deixa quieto. Depois a turma procura em obras póstumas, procura na revista espírita. Quem quiser estudar, quem quiser entender, quem quiser discutir as coisas, quem não quiser fica aí na superficialidade, achando que Deus é injusto, que a gente sofre o que não devia e que Papai do Céu está castigando, né? Então, se a gente quiser estudar, quiser entender, a gente vai entender essa perspectiva do amor divino. É isso que a gente está fazendo aqui, não é? Questão número 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor, se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Fantástico, né? De novo, a espiritualidade botando a gente no nosso lugar. Rapaz, isso é orgulho de vocês. Vocês acham que são o centro do universo, né? Cada um acha que é o centro do universo. Pobre homem que nada admite acima de si. Por isso é que ele se reconhece, se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Não é? Vamos em frente. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. É superior à humanidade. Aí a gente vai ver mais adiante que essas doutrinas politeístas criavam deuses aonde ele achava que não era obra do homem. Deus da chuva, Deus da guerra, Deus do sol, Deus dos mares, Deus da caça, tudo aquilo que não era obra do homem se atribuía a uma divindade, que seria um Deus disso, Deus daquilo outro. Aí veio a crença monoteísta com o judaísmo para dizer Deus é um só, Deus é único. Reunindo todos esses atributos em um só, a gente vai ver essas características aqui. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Bacana isso, né, gente? Eu estava estudando terça-feira, a gente estava fazendo uma palestra sobre lei de causa e efeito. Aí eu estava me recordando da lei de Newton, terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que para toda ação corresponde uma reação em sentido oposto, porém de mesma intensidade. Isso é a lei de Newton, da física. Aí eu pergunto, foi Newton que inventou essa lei? Foi não, né, gente? Newton só teve o cuidado, só não, perdoe, Newton.
Mas Newton teve a capacidade de nos revelar essa lei. Mas a lei de quem é? De Deus. É do homem. A lei é do homem. Newton teve a capacidade de revelar. É aquilo que eu estava dizendo aqui. Se a gente vai botar uma panela d'água para ferver um ovo em casa, aí a panela começa, quando entra em ebulição, ela começa a tremer, né? Não treme? Aí quem não é cientista está vendo que a água está entrando em ebulição e com aquela ebulição o calor está fazendo com que a tampa se mexa. Quem não tem curiosidade para essas coisas, besteira, isso é comum. Lá em casa eu faço também. Sim. Aí o cientista, quando olha aquilo ali, faz, ei, que é isso? Que negócio é esse aqui? Para resumir a história, o cientista, observando essas coisas, cria a locomotiva e cria os motores a jato de carro, que é o princípio de aquecer um determinado combustível e a pressão interior ser maior do que a pressão exterior e movimentar uma determinada coisa que se transforma em movimento e que transmite que as coisas andam. São leis que a ciência revela num determinado momento. Foi a mesma coisa que Kardec fez com os espíritos. Sei, que negócio é esse por trás dessa mesa? Muita gente observava achando que aquilo ali era brincadeira de adivinhação. Será que eu vou casar? Esse ano eu vou conseguir perder peso? Né? A gente começa a fazer um bocado de pergunta, né? Os espíritos não são reveladores predestinados. Kardec descobriu por trás daquilo ali uma lei de comunicabilidade dos homens com os espíritos, que são de potências diferentes. E a ele mesmo, ele prometeu estudar. Tudo são leis divinas. E aí a gente volta ao que leu no começo, aqui, quando Emmanuel dizia que a ciência se aproximará das leis divinas, porque tudo é lei divina. É por isso que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque todas as religiões terão a capacidade de entender as leis divinas, que já são explicadas pelo espiritismo. É por isso que a gente está com a faca e o queijo na mão, porque a gente já sabe. Mas a gente só sabe se estudar. A gente só sabe se entender. A gente só sabe se internalizar. Não é assim? Esse é um mecanismo da lei para a gente começar a compreender a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, são princípios de leis divinas, que são princípios da doutrina espírita, que nós já sabemos, mas os outros também saberão. E eles se tornarão espíritas por causa disso? Não. Eles apenas seguirão as leis divinas, atualizando os seus conceitos e perspectivas de uma realidade. Simples assim. Porque aos poucos a gente vai conhecendo as leis divinas. É por isso que nós temos um papel para equilibrar o mundo, a transição, para revelar o que a gente está dizendo. Porque se a gente vai falar essas coisas que a gente está dizendo aqui e não disser que é espírita, na cabeça de muita gente, todo mundo vai dizer, faz sentido. É assim mesmo. Agora, se eu cair no aspecto da religião, você diz, não é negócio de espiritismo, já entra o preconceito. Porque o importante é a informação. Porque nós somos sectaristas faz tempo. Ou será que a gente não já jogou pedra na cruz? Ou será que a gente não já escolheu Barrabás? Claro que a gente já escolheu Barrabás. É claro que a gente já traiu o Cristo. E hoje, com a informação espírita, dos espíritos, a gente está entendendo como é que a banda toca. As leis divinas é o que a doutrina espírita nos revela. As leis naturais que estão presentes em todo campo e em toda parte. E a gente não pode mais desprezar isso. Não é? Vamos entrar... Eita, agora aqui vai dar um... O nosso psiquismo, de Jorge Andréa. Está lembrado aqui que a gente falou da história de onde é que está a presença de Deus? Na certeza de que ele existe. Jorge Andréa, que é esse psiquiatra espírita, ele criou um modelo semelhante ao que nos explica Calderaro no capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, quando ele fala nas 3 andares da casa do espírito: o inconsciente passado, o inconsciente atual e o inconsciente futuro. O passado, o presente e o futuro estão presentes em nós.
Então, Jorge Andréa falou desse modelo aqui do nosso psiquismo. Então, ele falou em 6 camadas, que eu tentei desenhar aí essas 6 camadas. Se vocês não conseguirem entender, mas fico pensando que são 6 camadas. Onde as 3 primeiras é o campo ou corpo mental. Os 3 andares, aí. Inconsciente puro, inconsciente passado, o arcaico e inconsciente atual. Na camada mais interna, é a zona inatingível das manifestações divinas do ser. Presença de quem? De Deus. A semente divina está lá, no íntimo de cada um de nós, na camada mais interna do nosso espírito. Campo ou corpo mental. Segunda camada, inconsciente passado ou arcaico. Nossas aptidões, resultado do acervo de experiências. Tudo que a gente acumula ao longo de nossas existências, no aprendizado da evolução espiritual, a gente vai guardando nessa camada. Inconsciente passado ou arcaico. Terceira camada, inconsciente atual, é o campo de adaptação energética e manifestação específica. É a encarnação atual. É onde a gente está acessando o que a gente está vivendo e aprendendo hoje. Então, a gente tem Deus, o passado e o presente, vivenciando aqui no espírito. Aí a gente tem uma outra camada aqui, lastreando o campo ou corpo mental, chamada perispírito. É uma zona intermediária entre o corpo e o espírito. Aí tem mais 2 outras camadas. Duplo etéreo, zona de intensas energias que os médiuns ou sensíveis habitualmente fornecem. É onde estão os chakras, aquela troca de energias fluídicas que alimenta o corpo físico, que alimenta o corpo espiritual, lastreado no perispírito. 6ª camada, o corpo físico, onde o resultado das estruturações psicológicas se projetam fornecendo a realidade do psiquismo que conhecemos e convivemos. Ou seja, a ciência humana atua na 6ª camada, na camada do corpo físico. Então, eu estou trazendo isso aqui para dizer que Deus está presente em todos nós aí. Se a gente quiser resumir o estudo, a gente pode dizer que nós somos espírito, perispírito e matéria. O que Jorge Andréa está acrescentando aqui é que o espírito ele divide em 3 camadas: inconsciente puro, inconsciente passado e inconsciente atual. E essas 3 camadas ele chama de campo ou corpo mental. Tem mais uma camada aqui que é a aura, que é a resultante das energias, dos fluxos magnéticos e tudo isso aqui, que os sensitivos conseguem enxergar a aura do ser humano. Se está de uma cor, se está de outra, se está de uma forma, se está de outra, se você está doente, se não está. Porque nós somos em tudo, o nosso funcionamento material seria em tudo o resultado da elaboração das correntes energéticas profundas que o bloco espiritual emite, campo organizador e orientação da forma. 1, 2 e 3, ao lado dos fatores que o meio fornece. Então, como nós somos em tudo energia, o bloco espiritual emite energia e de fora a gente capta energia. Quando vocês vão tomar um passe aqui, que vai acontecer no final da reunião, vai se atuar aonde? Nessa região aqui do duplo etérico. O duplo etérico é que vai receber essas energias fluídicas que são transmitidas pelo médium. Então, como o médium transmite fluidos vitais, você capta esse fluido que conecta-se com o seu perispírito, que influencia seu corpo físico. Está tudo conectado, é tudo automático. Oi. Por aí, se for permitido. Se for permitido, que eu estou dizendo é o seguinte, é maravilhoso a doutrina espírita, porque ela provoca determinadas informações. Por exemplo, nosso lar, a mãe de, como é o nome daquele que hospeda André Luiz no primeiro momento? Lísias, né? Lísias, se eu não me engano. A mãe de Lísias, Dona Laura, disse que estava preparando para se reencarnar, que o marido dela já foi na frente. Mas que ela estava estudando os mecanismos do seu passado. Aí foi lá num determinado ministério, o Ministério do Esclarecimento.
e chegou lá no Ministério dos Esclarecimentos, num grande banco de dados, e só conseguiu acesso de 300 anos de suas encarnações pretéritas, que estão gravados aonde? No inconsciente passado ou arcaico. Só que ela não consegue acessar. Ela não consegue acessar, porque ela não tem capacidade de acessar esse banco de dados. Está dentro da gente, mas a gente não consegue acessar. Quando ela pegou essas informações e começou a ler, estudar, aquelas informações vão caindo e aí ela vai entendendo o contexto. Né? Então, é muito complexo. É por isso que Camille Flammarion, no enterro de Kardec, dizia: a doutrina espírita, se fosse um alfabeto, a gente só conhece a letra A, a letra B e a letra C. Alguns. Então, é muita informação que a gente tem. Então, meu irmão, o nosso passado está no nosso arcaico, no nosso artério, no nosso campo mental. Mas a gente não consegue acessar tudo. É por isso que os médiuns nas reuniões, e quando dizem que aí, fulano, aquilo ali não é mediunidade, não, aquilo ali como é que se diz? É animismo. É animismo. Animismo é ser médium de você mesmo. É uma manifestação mediúnica. Só que você está acessando os seus arquétipos. E você não deve bloquear. Porque você está acessando os seus canais, que está no seu inconsciente passado, nos arquétipos. Então você, às vezes, relata uma informação, uma situação que você não conhece, porque você vive onde? Você vive nessa camada aqui, no inconsciente atual. Então você não acessa a informação que está no determinado arquétipo. Se você é médium de você mesmo, você vai lá e acessa. Mas isso é uma viagem, não é não? Mas é isso aí. É muita informação. A doutrina espírita é essa capacidade de informação que a gente vai conseguindo entender e acessar. Então, nos mecanismos de regressão a vidas passadas, o psicanalista que domina essa técnica só vai conseguir acessar o que for permitido. O que você tiver acesso. O que você não tiver acesso, você não acessa. É um banco de dados que existe, só que a senha para você acessar, você não tem. Por que você não tem? Porque Deus é amor. Então, se a gente descobrisse tudo que a gente já foi, já fez e já passou, talvez a gente não tivesse condições de suportar. Porque Emmanuel nos diz que culpados somos todos nós quando somos descobertos. Culpados somos todos nós quando somos descobertos. É a perspectiva do ser pleno, que não nasceu no berço, mas que alcança até um determinado momento que é permitido, pelo amor de Deus. É por isso que a gente não pode julgar ninguém. Porque a gente não sabe o que a gente já fez. A gente não sabe o que a gente já foi capaz. Agora, o que todos nós sabemos é que Deus está presente em todos nós, porque todos somos filhos de Deus. É isso que a gente está estudando aqui, né? Vamos lá, senão eu não entro no tema hoje, ó. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? É o que a gente está discutindo até agora. A gente consegue compreender Deus? Não. Falta-lhe para isso sentido. A gente se conhece. A gente se conhece. A gente está engatinhando na nossa realidade. A gente conhece nosso irmão. A gente olha para o fulano assim, tu conhece fulano, mas não vai entender Deus. Arruma uma coisinha mais fácil. Arruma uma coisinha mais fácil para você entender Deus, né? Uma coisinha mais simples, né? Pergunte o que é um copo. Aí você vai dizer, não, um copo, é isso aqui e tal. Mas Deus, como não quer entender Deus, né? Não dá. Porque falta a perspectiva, o sentido para a gente entender tudo isso, né? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade. Olha aí, o Kardec, tudo bem, eu não consigo hoje, mas um dia eu vou conseguir compreender Deus? Eu queria um dia entender Deus. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá.
quando pela sua perfeição ele tiver se aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Aí, de novo, eu me lembro da perspectiva de Jesus sendo julgado por Pilatos. Aí Pilatos vira para Jesus e fala: e você é rei? Eu fico pensando na capacidade do Cristo. Meu Deus. Jesus não é Deus. Jesus é o Espírito mais perfeito que passou pelo planeta, é o nosso governador planetário. Que há 4,6 bilhões de anos já era um Espírito puro, que não tinha influência da matéria, que foi escolhido pelo Senhor Supremo do Universo. Quem é o Senhor Supremo do Universo? Deus. Jesus foi escolhido pelo Senhor Supremo do Universo para governar o planeta Terra, que faz 4,6 bilhões de anos que ele toma conta disso. É o cara que implementa as leis de Deus. 4,6 bilhões de anos. Aí há 4 bilhões de anos, 599 milhões 980 mil anos, aparece um espírito e diz assim: olha, eu sou aqui o representante de Roma. Eu quero saber se você é o rei. Meu Deus, faz só 4,6 bilhões de anos que eu estou tomando conta desse negócio aqui. Aí Jesus, você está dizendo que eu sou o rei. Tudo bem. O que é que você acha? Não, eu não acho nada, eu não vou, tal. A gente está longe ainda, gente. Jesus é o Espírito que toma conta de planeta. E planeta Terra é um dos 9 que gira em torno do Sol, que é uma estrela, das 400 a 600 bilhões de estrelas, que está numa galáxia, das 2 trilhões das galáxias, do universo que a gente conhece. E quem toma conta de tudo isso é Deus. E tem gente que acha que é Deus. Oh, meu Deus. Tem piedade de nós. Estão entendendo, gente? Estão entendendo a perspectiva do chão que a gente tem pela frente, do amor divino que nos fornece luzes o tempo todo. Será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Vamos andando. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a ação razão. À medida que a gente evolui, a gente começa a compreender um pouco a natureza íntima de Deus, um pouco. Na infância da humanidade, a gente confunde, a gente personifica Deus. Deus disso, Deus daquilo outro. Porque é o que a gente conhece. A ponto da gente ter confundido Deus com Jesus. A ponto da gente passar muitos séculos na Igreja Católica Apostólica Romana seguindo o mecanismo do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em uma coisa só. Mas está valendo, a gente não conhecia outra coisa. A gente não tinha capacidade de entender outra coisa. Hoje a gente já está com a doutrina espírita compreendendo isso. Então a gente já separa. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus é o governador planetário. E o Espírito Santo são as potências de Deus, espíritos que se comunicam com a humanidade. Aqueles que estão numa escala mais evoluída podem ser espíritos superiores. A mediunidade é um mecanismo de comunicabilidade entre um mundo e outro, mas é aos poucos que a gente vai adquirindo essa maturidade, que a gente vai compreendendo, que a gente vai entendendo. Então a gente não pode estar discutindo, não é? A gente tem que estar estudando e revelando essas leis divinas, porque elas fazem parte da natureza.
né? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de algumas de suas perfeições? Não dá para compreender a natureza íntima, mas dá para ter ideia de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Aí os Espíritos dizem, do vosso ponto de vista, sim. Porque credes que está abrangendo tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência dos homens, mais inteligentes, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ou seja, gente, Kardec atribui a as ideias de Deus, colocando esses atributos em Deus. E os espíritos, não, está tudo bem. Do ponto de vista que você entende e compreende, está valendo. Não tem dificuldade, não, né? Então, mas ainda não é tudo, porque a Terra é um planeta de expiações e provas. A gente está sendo promovido agora, a gente está indo agora para regeneração, né? Mas não pensem que a gente vai dormir expiações e provas e vai acordar regenerado, não, viu? Não é assim, não. Está lembrado da história do templo aqui que a gente está discutindo aqui? O templo é um tempinho, viu? Um chãozinho que a gente tem pela frente, né? Tem uma estradazinha para a gente percorrer, né? Então a gente vai evoluindo. Depois de regeneração, a gente chega a mundos celestes, mundos ditosos, e depois a gente chega em mundo superior. A gente vai evoluindo passo a passo, ano a ano, encarnação a encarnação, nascendo, vivendo, morrendo, renascendo ainda, progredindo sempre e tal, é a lei, como está dito lá na lápide de Kardec, não é? Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria sido saído do nada, ou então também teria sido criado, pois de um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É por isso que quando a gente pergunta, o Espírito é eterno? Isso é uma pegadinha que cai em prova de Enem, viu? O Espírito não é eterno, porque se o Espírito fosse eterno, ele não teria sido criado, né? Quem é eterno é Deus. Imortal é a palavra mais certa. Aí se você perguntar, o Espírito depois de criado é eterno, e tudo bem, vá, mas não é. Deus é que é eterno, porque ele não foi criado. Ele existe desde o sempre, né? Mas vamos lá. Ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Não dá para ter bom humor. Ah, Deus hoje amanhecendo mau humor. Não dá. Toma conta do universo, ele é estável. Aquilo ali não muda a perspectiva do humor, né? É imaterial. Quer dizer isto que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordem. E então não teria feito todas as coisas.
as que houvesses feito seriam obra de outro Deus. Qual é o outro atributo? Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequenas coisas como nas maiores. A essa sabedoria não permite se duvide nem na justiça, nem na bondade de Deus. É aquilo que a gente estava discutindo. Deus é amor, ele é soberanamente justo e bom. Em nenhum momento de suas leis há uma perspectiva de querer o nosso mal. É sempre o nosso bem. Se a gente não está entendendo ainda, é porque a gente não compreendeu direito. Porque Deus é amor e ele é soberanamente justo e bom. Não é? Aí eu não vou passar por isso aqui, mas eu vou dizer a vocês, se quiserem estudar, a gente já disse aqui outras vezes que o Livro dos Espíritos foi a primeira obra e depois ele foi desdobrado em 4 outras obras. E essa primeira parte, onde está o estudo de Deus, das causas primárias, ele foi desdobrado e estudado no livro A Gênese. Então, no livro A Gênese, no capítulo 2, tem um capítulo lá da natureza divina. Então, os itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 16 e 17 falam de tudo isso que a gente estudou aqui nessas questões do Livro dos Espíritos. Então, uma obra complementa a outra, a informação que são reveladas e as coisas vão se complementando. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, capítulo 2 do livro A Gênese, da natureza divina. Né? Então, e 18 e 19 também. Emmanuel, voltando naquilo que a gente começou, que está lá na primeira slide, pergunta na questão 17 do livro Consolador, aquela história da ciência que a gente estava perguntando aqui. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? Olha a resposta dos espíritos. As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. É aquilo que a gente conversava das leis divinas que estão presentes em toda parte. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Questão 19, onde o ponto imediato da observação para que a física reconheça a existência de Deus? Resposta. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus atributos divinos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário, ilações mais altas no domínio do transcendente. Ou seja, os mecanismos que os cientistas encontram para explicar tantas potências da natureza são ilações da existência de Deus, de determinadas coisas. E o que ele está trazendo aqui é o eixo imaginário. Não foi criado um eixo imaginário? Tantas fórmulas na física, na química, que a gente encontra potências, o valor de K, o valor de R, constantes, o valor de π, são tantas atribuições. De onde vêm essas constantes matemáticas, físicas que estão presentes nas leis da natureza, não é? A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade e a matéria vibra nas suas mais diversas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório do organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Então está aí, meus irmãos, aqui a Trindade Universal, que no mundo nós temos Deus, Espírito e Matéria, e no livro Evolução em Dois Mundos, no comecinho está lá André Luiz trazendo, dizendo o seguinte, que o fluido cósmico é o plasma divino,
hausto do Criador, fluido cósmico, que está presente em tudo. É o hausto, é o plasma divino, o hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia em que se constrói sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o Espírito Criador pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, meus irmãos, tudo que está no universo é o hálito divino, e todos esses espíritos colaboram, manipulando essa grande massa de fluidos para formar sistemas, sóis, planetas, onde habitam todos os seres da criação. E somente Deus é o Criador de toda a eternidade. Simples assim. É simples. É muito simples. É tudo que está aí, é obra de Deus. Não é maravilhoso? Uma notícia boa, gente, é que está aqui Leon Denis dizendo, se estudarmos as leis da natureza, se procurarmos o princípio das verdades morais, que a consciência nos revela, se pesquisarmos a beleza ideal, em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, e que se identifica com a lei, a justiça e a suprema razão. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, começando a entender esse amor que nos envolve, que cria e que abençoa toda a humanidade terrestre e do universo. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos inspire sob a inspiração divina para que a gente continue a caminhar e entender um dia melhor essa perspectiva deste amor que nos envolve, né? Hoje vai ter passe coletivo, é isso? Ou passe individual, né? É isso, professor?